Amado irmão e irmãos que possam ouvir esse áudio aqui. Eu vou retomar de forma mais completa o assunto sobre crítica textual baseada nos textos, nas categorias de textos, dos quais formam e compõem boa parte que nós temos das nossas traduções de Bíblias. Tudo bem? E o alongamento aqui é porque foi solicitado que fizesse novamente esse áudio com um pouco mais de tempo, de minutagem, para os irmãos poderem ouvir com mais tranquilidade e absorverem melhor. Então, é isso que eu venho fazendo, em especial também para ajudar um irmão argentino que também se interessou pelo assunto e pediu um áudio mais completo, talvez por alguma dificuldade com o português. Então vamos lá. Existem 4 textos que compõem o arcabouço, né, técnico de tradução. Tudo que eu vou falar aqui, meus irmãos, se eu falar de maneira técnica ou às vezes científica, não significa que eu sou técnico ou científico ou que eu apoie isso, mas significa que isso funciona dentro do critério acadêmico, de uma maneira geral, de um modo geral. E isso, às vezes é inegável e seria quase que impossível não citar, alguma coisa com esse background. Pois bem, voltando, são 4 textos que compõem todo o processo de crítica textual que nós temos hoje através do Novo Testamento, para o Novo Testamento. E a crítica textual vamos dizer assim, a ciência, a capacidade científica de você, através de análise das variantes textuais, das testemunhas textuais que existem, por meio dessa análise você consiga chegar no ponto em que você consiga considerar aquilo que possa ser chamado de original. Por quê? Porque os textos autógrafos, o que são os textos autógrafos? Aqueles textos que vieram das mãos dos apóstolos, que vieram da pena, da tinta dos apóstolos, ou dos seus secretários, ou dos seus ajudantes que escreviam, esses textos se perderam. Eles pereceram pela ação do tempo e se perderam de um modo geral. Não existe, my friends, aquela carta que saiu da mão de Paulo. Aquela carta que saiu da mão de Paulo, ao começar a circular-se entre as congregações e comunidades, elas foram se perdendo por uma série de questões. Entre elas, a perseguição, entre elas, a troca de manuseio, entre elas, a ação do tempo e outros fatores mais. Entretanto, todos os textos autógrafos foram copiados. E as cópias autênticas dos textos autógrafos foram copiados, recopiados, copiados e recopiados. Para que os irmãos tenham uma noção, só na língua grega existem mais de 6.000 manuscritos. 6.000 manuscritos. Como não existia imprensa, todas esses textos, esses manuscritos, foram copiados à mão. Então foi requerido o serviço dos escribas e dos copistas. E isso aconteceu num evento antes do scriptorium. Tá? O scriptorium é uma coisa que acontece bem depois. Principalmente depois que o Império Romano adota o cristianismo, viria a nascer depois os scriptoriums. Antes dos scriptoriums, não existia esse serviço. O que é o scriptorium? O scriptorium era o apoio que se dava do Estado ou de agentes que patrocinavam ou ajudavam, de um modo geral, a escreverem de forma profissional os textos. E o escritório ele foi ganhando mais força no período medievo. E ele só não é mais tão importante quando acontece a imprensa, quando surge a prensa de Gutenberg. Aí os escritórios eles perdem um pouco as suas forças, porque agora o serviço era mecânico. Bom, no período antes do scriptorium, os textos não eram tão bons. Eu me refiro à escrita, tipografia. Por quê? Tinham que ser textos feitos rápidos, a igreja estava sob intensa perseguição e não tinha a presença
de certos escribas profissionais, copistas profissionais, como tinha, por exemplo, no judaísmo. E assim foram sendo escritos textos desde então. Os textos que foram sendo escritos desde então, eles são divididos em 4 categorias de textos. A categoria de texto alexandrina, ou texto alexandrino, o texto ocidental e o texto oriental e o texto imperial bizantino ou apenas bizantino. Dos 4 textos, alexandrino, ocidental, oriental e bizantino, o mais antigo de todos é o alexandrino. E o mais tardio de todos, ou seja, o mais recente, o que os textos são mais novos, se é que eu posso dizer assim, é o texto bizantino. O texto bizantino ele se torna régio a partir do século IX. Então, a boa parte da sua manuscritologia, ela também é baseada nesse período. E o texto bizantino ele é um texto mais exato, as cópias são mais parecidas. Mas por quê? Porque nasce o scriptorium. São textos do advento do scriptorium. Escribas e copistas, se posso dizer assim, profissionais começaram a adentrar esse período e fazer os textos nesse período. Qual o problema do texto bizantino, my friends? Os seus textos estão mais longe da primitividade, são textos tardios. E, ao você verificar os textos bizantinos, você começa a perceber a adição de glossas, interpolações, harmonizações e até mesmo acréscimos específicos por meio de obélios e asteriscos feito pelo copista ou pelo escriba. Antes do texto bizantino, nós vamos encontrar 3 categorias que eu já citei: o alexandrino, o ocidental, o oriental. No texto ocidental e oriental começa um fenômeno que até então não existia, que é o fenômeno de edição, que é um fenômeno que prepara o terreno para o texto bizantino. Por que é o fenômeno de edição? Aqueles que estavam munidos dos textos, eles começam a fazer um tipo de edição. Ele começa a colocar notas, como se fosse hoje nos livros, notas de rodapé, começa a colocar explicações, começa a colocar parênteses, começam a colocar coisas que não tinha até então. É o fenômeno dos editores, o fenômeno da edição do texto. O texto, esses 2 textos que têm o fenômeno da edição, são chamados texto oriental e ocidental. Depois eu falo ainda um pouco mais. O texto alexandrino é o texto que não tem glossa, é a categoria de texto que não tem glossa, não tem interpolação, não tem harmonização, não tem edição, não tem obélios e não tem acréscimos. O que indica que é um texto sem modificações. Então, esse é um ponto que vocês têm que considerar. As edições começam nos textos ocidentais e orientais. O texto bizantino é onde a gente começa a ter glossas, interpolações, harmonizações, adições, parênteses e tudo mais. E o texto alexandrino é o texto sem qualquer modificação. Me refiro ao texto. Se você olhar o texto, vocês não verão essa modificação. Agora, voltando ainda à verificação dos textos, dos 4 textos. O mais antigo, em teoria, ele é o mais pesado, ele deveria ser melhor. Por quê? Porque ele está mais próximo da primitividade, logo mais próximo dos apóstolos. Então ele tem a chance de ter sido uma cópia dos autógrafos, ou uma cópia da cópia dos autógrafos. É um texto próximo dos autógrafos. O texto, quanto mais distante da era primitiva, é o texto que tem também mais distância do texto autógrafo. Fora que as interpolações e glossas, que é o fenômeno dos editores no texto, prova de que esse texto ele é menos puro ou mais difícil de ser o texto original. Com relação ao texto antigo, os pais da igreja já comentavam da importância da antiguidade do texto. Por exemplo, Irineu de León, que é entre o ano 120 e 140, ele preferiu uma leitura específica, por exemplo, do Apocalipse 3,18, que ele diz assim: porque foi encontrada em todas as cópias boas e antigas. Repito, encontrada em todas as cópias boas e antigas. Qual a referência que ele está falando aqui? Apocalipse 3,18. Irineu, então, ele usa as palavras-chave, cópias boas e antigas.
o que para Irineu, uma cópia boa, uma cópia para ser boa, ela tinha que também ser antiga. Mas olha que interessante também a fala de Orígenes. Aqui no caso de Orígenes, eu vou estar mencionando que já começava a ter deturpação do texto naquela época. E Orígenes é do ano mais ou menos 180 e ele viveu até o ano 254. Ele diz assim, quando ele começou a encontrar diferenças de manuscritos, Orígenes, tá? E diferenças que talvez para ele foi grande, ele diz o seguinte, que essas diferenças sejam por negligência de alguns copistas, ou mesmo pela audácia perversa de outros, eles se esquecem de verificar que transcreveram ou no processo de verificação aumentam ou diminuem conforme eles desejam. Então já na época de Orígenes, já começou a ter o fenômeno da edição. E Orígenes, ele bate de frente com esses copistas. Então, my friends, nós estamos vendo aqui que há um problema já na antiguidade. O problema de edição já era um problema antigo. E aqui, por que é importante o testemunho do texto alexandrino? Eu sei que pode ter irmãos aqui que segue aquela teoria do texto majoritário, que segue aquela teoria do texto preservado pela família 35, se é que tem algum irmão que pensa assim, que os irmãos que advogam que a King James é a Bíblia original e etc. Mas a despeito de qualquer teoria, de qualquer pensamento, olhemos para o seguinte. O texto alexandrino, ele contém as duas testemunhas mais antigas, que é no final do 3º século para o começo do 4º século. Essas testemunhas mais antigas remontam-se para o ano 200. Lembra que a gente falou do texto bizantino sendo uma força equiparado, tendo a sua força mais precisamente no século IX, e os seus textos também familiarizados a partir desse período? Por quê? Por causa do escritório, os textos ficaram mais exatos e as cópias ficaram mais parecidas. Porque com o escritório o erro começou a diminuir. Pessoas que escreviam eram totalmente versadas em grego. Às vezes na época ali, às vezes tinha alguma pessoa ou outra que tinha dificuldade com o grego, ela só poderia copiar. Então talvez ela na hora de fazer a redação podia errar um caractere, alguma coisa assim. E também pelo fato dessa coesão, eles começaram a afirmar que isso era o texto original. Para explicar como isso é falacioso, é só a gente pegar um exemplo de um irmão que vai, um dono de uma editora, por exemplo, que imprime um livro com erro. E ele imprime 1000 cópias, por exemplo. Por causa de ele imprimir 1000 cópias estão concordando com o erro. Mas são 1000 cópias erradas. Houve um erro ali na diagramação, houve um erro ali no texto. É errado. Aí depois ele corrige o erro e imprime 100. Como ele imprimiu menos, essa técnica do texto majoritário, que vem do texto bizantino, vai dizer que aquelas 100 novas impressões que foram corrigidas, que corrigiram aquele erro, na verdade elas não estão, elas estão erradas. E não está ali a correção, na verdade. Na verdade, o que está certo é aquele erro que foi imprimido por 1000 cópias, porque 1000 é maior que 100, logo, quanto mais textos concordando, mais próximo de você está assertivamente perto do original. Erradíssimo. Se eu copiar uma coisa errada, eu vou simplesmente aumentar a conta de uma coisa errada. Essa teoria, essa ideia não faz qualquer sentido. E outro detalhe que os que defendem o texto bizantino e por consequência o texto majoritário, ao se depararem com a pergunta por que vocês não têm um manuscrito antigo, porque os seus manuscritos são do século IX e são na sua maioria manuscritos medievais, como é que vamos confiar num texto tão tardio para a gente remontar a questão da originalidade? Eles vão dizer o seguinte, que os textos deles são mais tardios, ou seja, são recentes, não se encontram na idade mais antiga, nos períodos mais remotos, porque usaram-se muito, e foram usando muito os manuscritos, e pela ação do manuseio, os manuscritos foram se deteriorando, e não sobrava manuscritos primitivos dessa família, né, dessa categoria de texto. Então eles advogam
que o que fez com que os seus textos não fossem encontrados foi o amplo manuseio das comunidades cristãs. Isso vai de encontro, né? Isso não tem base, por exemplo, no testemunho de um pai da igreja chamado Orígenes, que ele diz assim, lembrando que Orígenes é mais ou menos do ano 180 ao ano 250, ele diz assim, no seu livro Contra Celso: e os livros de teus sábios poetas, pelo que parece, tão poucos são mais conservados. Eles teriam sido conservados se o leitor deles tivesse tirado algum proveito. Contra Celso, primeiro livro, versículo 18, página 57, editora Paulus. O que eu estou querendo dizer aqui? Para Orígenes é o contrário. Quando você não encontra utilidade num livro, ele tende a perecer. Ele tende a ser desprezado e ele tende a perecer. E para Orígenes, quando o livro ele tem proveito, ele é extremamente conservado. Lembrando, meus irmãos, que naquela época, os maiores bens que existiam eram livros. Hoje nós temos carro, casa e uma série de coisas. Naquela época, livros valiam fortunas, eram verdadeiros tesouros. Havia sequestro de livros, raptos de livros, roubos de livros. Então os livros eles eram protegidos, climatizados, colocados em situações de conservação. É isso que Orígenes quer dizer. Então, se você encontra livros do século III e IV, significa que esses livros foram, na verdade, feito um esforço para a sua preservação. E o que eu quero dizer aqui? No texto alexandrino, nós temos as duas testemunhas mais antigas, o Códice Sinaíticos e o Códice Vaticanus. Lembrando que Vaticanus não tem nada a ver com a influência católica. É porque esse códice hoje está sob o cuidado e a tutela da Biblioteca do Vaticano. É só por isso que ele carrega esse nome. E o Códice Sinaíticos, que também é um códice, né, um livro antigo. Lembrando que códice é o termo usado para os livros quando eles ganharam o formato de caderno. Formato de livros como a gente tem hoje, com páginas e etc. Eles passaram a ser chamados de códices. No Códice Sinaíticos, que foi descoberto por Tickendorf, no mosteiro de Santa Catarina, no Monte Sinai, ele tem uma coisa muito interessante. Além da sua datação remontar para o final do terceiro para o quarto século, que significaria entre o final do ano 200 para metade do ano 300, significa ter uma coisa muito específica nesse livro. Esse códice, melhor dizendo, ele contém a Epístola de Barnabé e partes do livro Pastor de Hermas. Mas aí você vai dizer assim, puxa, por que ele contém esses livros apócrifos? Muito simples, porque o cânon ainda não tinha se estabelecido. O cânon ele viria a ser oficialmente estabelecido na igreja a partir do ano 397. Ou seja, final do quarto século para o começo do quinto século. E no ano de 397, o cânon oficial não conteria, obviamente, o Pastor de Hermas e nem a Epístola de Barnabé. Mas o fato do Códice Sinaíticos vir com a Epístola de Barnabé e o Pastor de Hermas significa o seguinte, que ele é mais antigo que a sua datação. A sua datação leva ele para o século II, final do século III e começo do século IV, mas a sua redação ela é bem antes. E isso é provado por dois papiros, o papiro 66 e 75, que são datados do final do segundo século. Irmãos, até o ano 120, mais ou menos, as redações do Novo Testamento ainda estavam sendo feitas, ainda estavam sendo copiadas. Me refiro até mesmo a parte do texto do Novo Testamento. E o que eu quero dizer? Que se o Códice Sinaíticos ele tem a redação. Por que ele tem a redação? Por causa do papiro 66 e 75, são papiros do final do ano 100, e na metade ali, mais ou menos ali, entre 120 até mais ou menos aí, o ano 200 e alguma coisa. Tudo que está no papiro 66 e 75, quando você olha para o Códice Sinaítico, você vê semelhança redacional. Isso é totalmente discrepante, por exemplo, do texto bizantino. O texto bizantino é discrepante do papiro 66 e do papiro 75. E o que eu quero dizer? Que esse papiro, 66 e 75, sendo mais primitivo e
coincidindo com a redação do Códice Sinaítico, significa que o Sinaítico foi copiado a partir do Vorlage, da fonte primária desses papiros. O que indica que a redação do Códice Sinaítico é bem antes do século IV. Embora a datação do material, do objeto, data entre o final do século III e metade do século IV, primeira metade do século IV, isso não significa que a redação do Códice Sinaítico é desse tempo. Ela é antes. E a prova disso também é porque ele contém a Epístola de Barnabé e o Pastor de Hermas. E esses livros não foram aceitos depois da oficialização do cânon. Quando o cânon é oficialmente oficializado e fechado, a Epístola de Barnabé não aparece, Pastor de Hermas não aparece. Então indica que o Códice Sinaítico ele é muito antes da oficialização do cânon e muito antes do tempo da sua própria datação. Então a sua redação remonta para o século II, meus irmãos. Então o Códice Sinaítico ele é uma testemunha absurdamente importante para as escrituras do Novo Testamento, e ela é uma testemunha, que a gente chama de testemunha na crítica textual, os textos, né? Ela é uma testemunha muito próxima do período apostólico, por causa da sua redação, Papiro 66 e 75, e o fato dele vir com Hermas e Epístola de Barnabé, que não foi depois reconhecido como canônicos a partir do ano 397, e desde então o Novo Testamento passou a ter 27 livros e não incluía esses livros. Eu não quero dizer aqui, não quero entrar na discussão, Epístola de Barnabé é canônico, pastor, não é nada disso. O que eu quero dizer é que esse fenômeno, essa questão de ter esses materiais, remonta que o Códice ele é mais antigo do que a gente pensa. Não só pelos papiros, mas pela sua forma de catalogar os livros. Porque até então, alguns livros eles vinham numa lista, outros livros vinham em outras listas. A partir da lista do Marcião, aquele herege que começou a falar que Deus do Antigo Testamento era uma coisa, o Deus do Novo Testamento era outra, ele começou a colocar umas cartas de Paulo ali para defender a sua teoria, também foram se lançando listas para debater com esse herege, e até que chegasse a oficialização do cânon. O que indica que o Códice Sinaítico é mais antigo que a gente pensa. E o Códice Vaticanus também só tem a sua datação antiga. Então agora eu vou ter que acelerar aqui para finalizar, my friends. O que acontece? As Bíblias hoje, que fazem uso do texto bizantino, você vai encontrar interpolações, glossas, obélios, acréscimos e tudo mais. Por exemplo, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. O que não anda segundo a carne, mas segundo o Espírito, só está no texto bizantino. Se você olhar lá no Códice Sinaíticos, não tem o que não anda segundo a carne. Se você olhar no Códice Vaticanus, não tem o que não anda segundo a carne. 3 são os que dão testemunho no céu, Pai, a Palavra e o Espírito. Esses 3 concordam em um. Também faz parte do texto bizantino. É um texto medieval. Isso aí nem nos textos pré-bizantinos, como ocidental e oriental, se encontram. A chamada Coma Joanina. É tremendo, maravilhoso. 3 são os que dão testemunho no céu. Maravilhoso. Mas não está no original, irmão. A gente não precisa colocar uma coisa na Bíblia para a gente acreditar. Nós somos responsáveis pelo que está escrito, não pelo que deveria estar escrito. É um erro crasso. E a Coma Joanina não é Bíblia, não está no original. Ela pode retratar uma verdade bíblica, mas não está no original. Não precisamos recorrer a inserções de texto que não foram colocados pelos apóstolos. Outra parte que fala, lá, Filipe, quando prega para o eunuco, se creres, ele pergunta, o que me impede de ser batizado? Ele fala, nada, se creres que Jesus Cristo é o Filho de Deus, esse se creres que Jesus Cristo é o Filho de Deus é uma glossa colocada pelo copista, porque ele achou muito fácil ser batizado. Mas é claro que Filipe, no momento que está anunciando o evangelho a partir de Isaías, ele cita a salvação, ele cita Cristo, ele cita o batismo. Porque como que o eunuco ia falar do batismo se o batismo não tivesse sido citado por Filipe na carruagem? Sequer ele saberia o que era o batismo cristão? Sequer ele pediria o batismo? Então se ele pede o batismo, porque foi citado, fazia parte do processo do discipulado, da conversão, da fé, do testemunho da fé. E Filipe não colocou aquela frase, né? Se creres, nada te impede se creres que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Ele já tinha crido, porque ele fala, por que me impede o batismo? Provavelmente ele fala o que me impede o batismo por causa dele ser mutilado. E na lei de Moisés, pessoas que tinham defeitos e mutilações não poderiam se aproximar nos cerimoniais da adoração. E ele achou que o cristianismo tinha alguma coisa parecida.
Aí ele falou, algum impedimento? Felipe não coloca nenhum impedimento. Mas para o copista aquilo foi muito fácil, então ele colocou isso. É uma glossa. Também, outras porções várias aqui que a gente poderia ficar citando, como tentar harmonizar o evangelho. Essa casta não sai senão por jejum e oração, diz um evangelista, o outro não diz, aí ele pega o jejum e coloca no evangelista que não disse, tentando harmonizar, uma vez que o que disse é canônico, nada impede de colocar no que não disse. Por exemplo, em verdade, verdade vos digo, aletheia, né? Quem diz isso é Lucas. Os outros evangelistas dizem amém, amém, digo a vós. O que acontece? Já que amém, amém é verdade, a verdade de Lucas é amém, amém, então em vez de falar amém, amém, digo a vocês, eu coloco em verdade, verdade vos digo. São harmonizações artificiais que não tem no texto. Muito foi arriscado esse fenômeno, que poderia Mateus ter sido harmonizado com o reino de Deus, tanto em João, quanto em Marcos, quanto em Lucas. Os três falam reino de Deus, só Mateus fala reino dos céus e reino de Deus. Se o copista achasse que tudo é reino de Deus, para tentar harmonizar com todos os evangelhos, ele poderia ter tirado o reino dos céus. Que perda, meus irmãos, nós teríamos se o reino dos céus fosse tirado dos manuscritos e a gente tivesse que ficar brigando por essa palavra-chave na Bíblia. Felizmente isso não aconteceu. Então vocês vão ver glossas e glossas, interpolações no texto bizantino. Por isso a minha recomendação é que vocês tenham mais de uma versão de Bíblia e que vocês acessem a Bíblia mais criticamente textual. No Brasil, a primeira Bíblia que teve um aparato crítico, que se das novas estudos de críticas textuais, principalmente de von Sonden, de Tickendorf e de Westcott and Hort, foi a Bíblia Tradução Brasileira, que em 1917 ela não se basearia no texto Receptus ou no texto majoritário, mas sim nessas novas descobertas da crítica textual. Então a Bíblia Tradução Brasileira foi a primeira Bíblia a fazer crítica textual em solo brasileiro. Essa Bíblia é excelente, irmãos. Até hoje ela é uma das melhores traduções. Eu digo sem medo de errar. Talvez ela seja a melhor tradução evangélica hoje. Outra Bíblia muito boa, que faz hoje, a nível mundial, talvez a melhor Bíblia em crítica textual, é a Bíblia Textual. A Bíblia de estudo de contexto, de Bíblia de estudo contextual. Ela é excelente na questão do aparato crítico. Ela se baseia no Códice Sinaíticos e no Códice Vaticanos e quase que praticamente nos textos pré-bizantinos. Ela não faz uso de nenhum texto bizantino. O texto bizantino, meus irmãos, por mais que tenha sido útil para a reforma protestante, para ajudar muitos irmãos que foram ajudados pela palavra de Deus, é um texto modificado, é um texto editado. O fenômeno da edição começou no texto ocidental e oriental, mas ganhou força no texto bizantino. Os textos que são livres desse fenômeno são os textos alexandrinos. O texto que contém o Códice Sinaíticos, o Códice Vaticanos, os papiros mais antigos, entre eles os 66 e os 75. A minha recomendação é que você tenha sempre mais de uma Bíblia. Você pode ter uma Bíblia do texto Receptus, texto majoritário, como Almeida Corrigida e Fiel. Pode. Mas não deixe de ter uma Bíblia que faz uso desse aparato crítico. Para depois, quando você encontrar um texto, comparar nas duas versões. E você ter mais tranquilidade em saber que de fato esse texto veio. Ele estava de fato entre o texto original? Se estava de fato, por que foi interpolado? Por que foi acrescentado? Pelo menos você tem o direito de saber. E por isso que eu faço essa recomendação de Bíblias como a Bíblia Tradução Brasileira, a Bíblia Católica, a Bíblia de Jerusalém, e a Bíblia Textual. Tá bom? Isso era o que eu queria falar para vocês, baseado nos 4 textos. Os 4 textos. Alexandrino, Ocidental, Oriental, Bizantino. O texto alexandrino é um texto pré-bizantino. E melhor, por tudo que eu tentei evidenciar aqui nesse áudio. Desculpe o alongamento desse áudio, mas acho que foi importante falar disso e espero que ele seja útil a todos os irmãos. Estarei por aqui para qualquer dúvida em cima dessa matéria. Um abraço a todos os friends do coração. Que o Senhor seja a luz de vocês.